estamos numa direção muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Confesso a você que estava lendo antes da primeira reunião, Tiago 4:8. Deus falou muito ao meu coração para poder estar compartilhando com vocês. E a mensagem fluiu. Amanhã foi uma bênção, agora à tarde também. Com certeza que nesse momento também Deus vai falar de uma forma especial. Eu tenho o costume também, irmãos, de estar pregando e preparando a mensagem, preparando o meu esboço, as minhas anotações. Tenho o costume de estar perguntando para Deus, fazendo algumas perguntas para Deus. E diante das perguntas que eu faço a Deus, Deus vai respondendo com versículos, com palavra, e vai surgindo aqui então a ministração. Inclusive hoje, iniciei lendo esse texto como uma resposta da parte de Deus diante da pergunta que eu fiz. Perguntei para Deus assim: Deus, Senhor, por que muitas pessoas ainda não entenderam o propósito de estar junto com o Senhor? Então, para você entender, eu perguntei assim para Deus: qual que é o propósito de estar perto de Deus? Para que estar perto de Deus? Para que andar com Deus? Para que estar, irmãos, junto com o Senhor? É uma pergunta que pode ter nela, na Bíblia, várias respostas, várias inspirações, várias direções. Quero te mostrar hoje essa resposta que Deus trouxe na palavra. Iniciando aqui, Tiago 4, no verso de número 8, nós podemos, já com esse versículo, ter a resposta, né? Claro que a gente pode ter outras respostas, pode, mas a resposta que Deus nos trouxe hoje é essa. Por que andar com Deus? Por que estar com Deus? Por que estar próximo de Deus? Né? Então, você está anotando aí, pode mudar, né? Essa pergunta você pode fazer também. E nós vamos ver aqui a resposta para essa pergunta. Porque tem gente, irmãos, que mesmo dentro da igreja, elas ainda não entenderam o propósito de servir a Deus, de estar com Deus, de andar com Deus. E muitas vezes a pessoa, por não entender o propósito que Deus tem para a vida dela, ela acaba vivendo dentro da igreja, mas longe de Deus. Quantas pessoas que vivem, irmãos, dentro de uma igreja, mas está tão longe de Deus? Não, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus na minha vida, qual é o propósito dele, eu estar perto dele. Amém? Então vamos lá. Olha só, Tiago 4:8 diz assim, vamos ler. Quem não tem a Bíblia está aqui na tela, você vai ler comigo. Chegai-vos a Deus. E agora, igreja? E ele se achegará a vós. Aí o versículo completa dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A resposta que eu tive está na parte A, parte inicial. Então vamos repetir aqui comigo, irmãos? Vamos lá. A parte inicial do versículo, vamos lá. Está escrito assim: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Amém. Já comecei a entender, não sei se você já está entendendo aqui, né? Por que estar com Deus, por que estar vivendo na presença dele, junto com ele. Irmãos, a maneira de estar na presença de Deus é se achegando a ele. Veja que o versículo está dizendo assim, para você compreender. Quando eu me achego a Deus, quando eu me aproximo de Deus, quando eu ando com Deus, ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Falava hoje nas reuniões anteriores, Deus, irmãos, ele não obriga você a vir na igreja. Deus não me obriga a estar no altar. Eu tenho que entender o propósito dele na minha vida para que eu possa, com alegria, com disposição, irmãos, de todo o meu coração, se achegar a ele. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo algum propósito que Deus tem para ela, mas sem se aproximar de Deus. Pastor, isso é possível? É, claramente.
Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, estão fazendo a obra, às vezes no altar, estão às vezes sentadas aí, mas sem estar perto de Deus. Então, o propósito de Deus aqui para a gente ter na parte inicial é que eu devo me aproximar de Deus, sabendo, irmãos, que quando eu me aproximo dele, ele está então perto de mim, ele está próximo de mim, ele está comigo. Olha só, Deus está dizendo na sua palavra: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Uma vez eu ouvi o pastor Jaime falar, eu nunca esqueci isso, e hoje o Espírito Santo me fez lembrar, isso há muitos anos, e hoje fui lembrado pelo Espírito de Deus. Diga comigo assim, talvez inicialmente você não vai concordar, mas eu acredito que Deus vai te convencer com a ação do Espírito Santo. Diga comigo assim, Deus não age. Vai lá, pode falar. Diga comigo, Deus não age. Como assim, pastor? Como que Deus não age? Eu quero te mostrar na palavra, diante dessa palavra, que Deus reage. Não age. Não sei se você lembra, ontem eu dizia, lá na Coab, enquanto está aqui também à noite, em Mateus 7 diz assim, irmãos, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, ela se abre. Então veja, se não é verdade o que eu acabei de dizer para você. Deus não age, Deus reage. Porque para eu receber, primeiro eu preciso pedir. Aquele que pede, recebe. Então veja aqui, irmãos, não adianta eu falar assim, Deus, eu quero receber. Não, eu tenho que pedir para receber. Eu tenho que buscar para encontrar. Eu tenho que bater a porta para a porta se abrir. Quantas são as pessoas que se frustram? Quantas são as pessoas que ficam, às vezes, até chateadas com Deus? Quando então, numa oração, ela busca uma resposta, ela busca ali, irmãos, um mover de Deus, onde ela diz assim, Deus não agiu em meu favor, Deus não agiu em minha saúde, Deus não agiu no meu casamento, na minha vida financeira, Deus não agiu na minha vida espiritual. Claramente, se você não se posicionou na fé, se você não esteve fazendo aquilo que você precisa fazer, não vai fazer nada para te corresponder. Então eu entendi o que o pastor Jaime estava pregando, irmãos. Deus não age, Deus reage. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu até falava hoje para a igreja, esse versículo podia estar ao contrário. Esse versículo podia estar assim, Deus se achega a mim e eu então se achego a ele. Veja que não está assim. Para que Deus venha se achegar a mim, eu tenho que se achegar a ele. Pode ver novamente, ó. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Veja que primeiro passo eu tenho que dar. Primeira atitude deve ser minha. A primeira ação de fé tem que ser minha. Veja comigo, irmãos, eu me lembrei do caso do Moisés diante do Mar Vermelho. Você vê aquela história lá em Êxodo, a Bíblia fala que o mar se abriu. Abriu ou não abriu? Mas o que o Moisés teve que fazer para o mar se abrir? Tocar no mar. Não é assim que a Bíblia fala? Ele tocou no mar para que então o mar... Veja que Deus abriu o mar, mas foi preciso que Moisés tocasse no mar. Outro exemplo que eu me lembrei hoje foi o caso do Josué, diante das muralhas de Jericó. As muralhas Deus derrubou, as muralhas caíram por terra. Mas foi preciso antes o que Josué fazer? Alguém lembra? Dar as voltas. Quantas voltas? 7 voltas. E lá para a sexta, sétima volta, a Bíblia fala que ele teve que tocar a trombeta, instrumento, ali a buzina. Veja, irmãos, que a muralha caiu após o Josué ter agido. Mais provado, se a gente pegar outras palavras aqui, a gente vai ver, irmãos, a ação de Deus só foi
possível depois da ação do homem. Então, Deus inicialmente não age, Deus reage. Deus reagiu quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu. Deus reagiu quando Josué dá as voltas ali nas muralhas, depois que ele toca, depois que a buzina é tocada, então depois Deus reagiu. Por isso que esse versículo está dizendo aqui, ó, chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Tem gente, irmãos, que quer que as coisas aconteçam, braço cruzado, sem orar, sem buscar, sem a pessoa. Então, fazer a parte dela, a parte de um cristão, né? A Bíblia fala, irmãos, que há tipos de demônios que só sai com jejum e oração. Aí tem gente que não jejua, não ora, e quer que demônio saia. Não, tem tipo de demônio, espécie, castas, né? Que só sai mediante a jejum e oração. Então quer dizer que se eu orar o demônio não sai. Tem demônio que não sai. Tem que jejuar, tem que então se consagrar, aí depois você ora. Aí sim, irmãos. Tipos de demônios que saem com jejum. Não é só orar, tem que jejuar, tem que fazer a parte. Fazer aquilo que a Bíblia está dizendo para mim fazer. Então estou fazendo essa introdução aqui para mostrar para você, irmãos, que eu vou colocar assim, existem motivos que nós temos para se aproximar de Deus. E esses motivos nos traz benefícios, nos traz bênçãos, nos traz grandes respostas da parte de Deus quando nós se achegamos a Ele. Quando eu me achego a Deus, quando eu me aproximo de Deus, quando eu estou junto com Deus, você pode esperar. Coisa boa da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Para Deus vir, para Deus agir, para Deus se manifestar, para Deus operar, antes eu preciso fazer a minha parte. Ficou bem claro, irmãos, aqui o entendimento inicial? Sim ou não? Amém. Vamos então ler 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Abra a sua Bíblia. Quem não tem, vai aparecer na tela. Exatamente o verso de número 30. 1 Reis 18, 30. Preciso fazer você entender a história aqui para você ler comigo o verso 30. Talvez você só lendo não pode ter tido essa informação. Você sabia que no passado, irmãos, os profetas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eram os representantes de Deus, aonde as pessoas não tinham acesso a Deus, e esses homens de Deus eram o porta-voz de Deus, era a boca de Deus. Hoje, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, após o estar consumado, eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus, a qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Diga graças a Deus por isso. Diga para o irmão que está perto de você, diga se você tem acesso a Deus. Porque o véu que nos separava se rasgou. Amém, igreja? Antes, para a gente ter uma resposta de Deus, a gente tinha que ir até o sacerdote, até o profeta, até alguém que representava Deus. Hoje não. Hoje eu tenho, você tem, todos nós temos livre acesso a Deus, porque o que nos separava, o véu que nos impedia de ter o acesso a Deus, não está consumado na morte de Cristo. O que aconteceu? O véu se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Você pode estar na presença de Deus aqui na igreja, lá na sua casa, na rua, no mercado, na escola, aonde você estiver, se colocar diante de Deus, Senhor, me coloco diante do Senhor. Na presença de Deus você está. Amém, igreja? Glória a Deus por isso, né? A morte de Cristo na cruz do Calvário nos dá acesso direto a Deus, ao Pai, né? Claro que nós temos que ter Jesus como nosso Senhor também. Mas tudo bem, isso é uma outra ministração que a gente pode fazer outro dia, mas não posso deixar de falar isso. Igreja,
eu quero falar aqui do caso do Elias. Elias era o representante, era o profeta da época. Veja que havia um tempo sem chuva, ficou 3 anos e meio. Aqui no texto mesmo, a Bíblia fala que o povo estava dividido. Uns adoravam a Baal, outros estavam em cima do muro, não sabiam o que queria. Outros poucos estavam com Elias buscando a Deus. O Elias faz um desafio. Os profetas, que eram 450, aceitaram o desafio. Eles oraram da forma deles, buscavam resposta da forma dele e não tiveram resposta. Clamaram o dia todo, até o meio-dia, e o fogo não desceu. O desafio era o Deus que respondesse por fogo, esse seria o Deus de Israel, né? E não tiveram os profetas de Baal a resposta. O Elias então se coloca diante de Deus. A gente vê que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que havia no altar rachadura, havia escândalo, havia maldade, havia coisas erradas, havia coisas que impediam de Deus operar na vida do povo. Então eles perceberam, Elias percebeu que o altar estava rachado, estava quebrado, estava precisando de um ajuste, de um conserto. O altar precisava ser restaurado. Agora vamos ler, chegamos até o versículo 30, eu resumi aqui para você entender aonde eu quero chegar com você. Vamos lá, versículo 30. Vai lá, 1 Reis 18, 30, né? Coloca na tela aí. 1 Reis 18, 30. Eu já tenho aqui aberto, está escrito assim, ó. Então Elias disse a todo o povo. O que o Elias disse, igreja? Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E o que aconteceu? E reparou o altar do Senhor que estava... Estou dizendo para você, o Elias era a imagem de Deus, porta-voz de Deus, era o representante do Senhor. Então, quando Elias falava, entenda, era como se o próprio Deus estivesse falando através dele. Amém, igreja? Então, veja o que Deus está falando através do profeta Elias. Chegai-vos. E o que eles fizeram? Eles foram até Elias. Eles foram, se chegaram, se aproximaram, estavam ali junto com Elias. E quando as pessoas se achegaram, quando as pessoas se aproximaram, quando as pessoas então estavam junto com Elias, o que aconteceu, igreja? O altar que estava rachado foi restaurado, reparado, consertado, foi ajustado. Olha a inspiração que Deus nos traz. Quando a gente se achega com Deus, se a gente se aproxima de Deus, se tem algo na nossa vida, irmãos, que está rachado, que está desalinhado, Deus restaura, Deus conserta, Deus então traz aqui o ajuste que precisa acontecer. Olha o que Deus está nos dizendo, irmão. A gente se chega a Deus, se tem alguma coisa que Deus precisa alinhar, consertar, ajustar, restaurar, na presença de Deus existe restauração. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo assim, quando eu se achego a Deus, diga na presença de Deus, diga a minha vida é restaurada. Amém, igreja? Isso que é importante. Aqui eu vejo já também a resposta da pergunta que eu fiz. Senhor, para que estar perto de ti? Perto de Deus? Quando a gente precisa, nós temos o que, igreja? Restauração. Perto de Deus, quando a gente meio que, irmãos, desalinha na vida, porque na vida, irmãos, o inimigo quer fazer a gente se entortar. Mas vem o Senhor que então desentorta, endireita. Com Deus, a sua vida é endireitada na presença do Senhor. Amém, igreja? O inimigo, o diabo, o mundo, a circunstância quer deixar você... Me lembro daquela música, o homenzinho torto, que tinha uma vida torta, mas na presença de Deus, o que é torto, se endireita. Diga graças a Deus.
Por que nós devemos estar perto de Deus, junto a Deus? Porque, irmãos, na presença de Deus, o Senhor endireita os nossos caminhos, a nossa vida. Na presença de Deus existe restauração. Na presença de Deus, irmãos, Deus vai reparar, vai alinhar, vai consertar o que precisa ser consertado na nossa vida. Porque nós não somos perfeitos, mas andamos para caminhar diante da perfeição na presença de Deus. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: ninguém é perfeito, mas na presença de Deus, nós vamos nos aperfeiçoar até que o dia seja melhor. Amém, igreja? Isso só vai acontecer quando, igreja? O que o povo fez? Se achegou a Ele. O dia que eu e você se achegar a Deus, o dia que eu e você estiver com Deus, irmãos, a nossa vida em qualquer área vai ser restaurada. Vai ser aqui, irmãos, reparada, ajustada. Vai ser alinhada para a glória de Deus. Amém? Então está aqui a primeira resposta, né? Por que se aproximar de Deus? Porque perto de Deus, junto de Deus, eu tenho restauração. Amém? Ficou bem claro? A primeira pergunta, a Bíblia nos traz a resposta, né? Para que se aproximar de Deus? Para que viver perto de Deus? Para que estar na presença de Deus? Porque na presença de Deus existe restauração, repara, ajuste. E precisamos, não precisamos, irmãos? Precisamos nos aperfeiçoar, ser melhor dia após dia. Quem é perfeito, irmãos? Ainda que você seja uma pessoa boa, uma pessoa bem, todos nós, eu e você, todos nós precisamos ser melhor dia após a cada dia. E só na presença de Deus, junto a Ele, que há essa reparação, que há esse reparo. Porque o reparo é o ajuste, né? Algo que precisa ser reparado é a mesma coisa, é algo que precisa ser ajustado. E na presença de Deus nós somos ajustados. Amém? Agora vai lá para Mateus 11. Ficou bem claro aqui, irmãos? Sim ou não? Então diga comigo, na presença de Deus existe restauração. Existe alguma área da sua vida que precisa ser restaurada? Se aproxime de Deus, ande com Deus, esteja com Ele, porque junto a Ele há de haver, de existir, né? Existe restauração. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Mateus 11, 28. Veja que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar 3 exemplos. E os 3 exemplos são exemplos de resposta da pergunta que eu fiz. Qual é o motivo? O porquê eu preciso me aproximar de Deus? Primeiro motivo é que Deus traz restauração. Que Deus traz o reparo. Deus ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Mateus 11, 28. Diz assim, ó, Jesus está falando aqui, igreja, bem conhecido esse verso. Vinde a mim, todo vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo, igreja? Vinde a mim. Trazendo para essa mensagem. Se aproxime de mim. Esteja junto a mim. Esteja comigo. Ainda que esteja cansado, sobrecarregado, atribulado, perturbado, ansioso, depressivo. Irmãos, o que Jesus está dizendo? Vinde a mim. Chegai-vos a mim. Esteja perto de mim. Porque perto de Jesus, o que Jesus faz, igreja? Traz alívio. Esse alívio Deus me faz entender. Renovação de força, renovação de ânimo, renovação de fé. É o que Deus quer fazer na vida daquele que se aproxima dele. Na presença de Deus, ainda que você esteja cansado, suas forças são renovadas. Na presença de Deus, ainda que você esteja desanimado,
Deus traz ânimo, Deus renova o seu ânimo. Na presença de Deus, irmãos, Deus traz renovação, traz refrigério, traz alívio. Deus tira, irmãos, esse peso, esse fardo, esse mal que está sobre a sua vida. O conselho que eu dei de manhã, dei à tarde, agora também sei, irmão. O dia que você estiver mais cansado, o pastor trabalhou o dia todo. Irmãos, não dê uma desculpa para Deus, não. Às vezes a pessoa, talvez no seu caso, mas tem gente que fala assim, hoje eu trabalhei demais, estou cansado, eu não vou para a igreja, não. Estou dando um conselho, irmãos, diante da palavra. O dia que você estiver mais cansado, o dia que você estiver exausto, sem força, fadigado, esse é o dia que você tem que vir até Jesus. Esse é o dia que você tem que, irmão, se apegar a Ele, porque nele você vai encontrar refrigério, nele você vai encontrar renovação. Olha, vinde a mim. Aí qual é vamos colocar a nossa, né? Qual que é a nossa desculpa quando estamos cansados? Hoje eu não vou não, Deus vai entender. Será? Se Ele está mandando, está dizendo, está ordenando, está dando aqui uma instrução, venha cansado, venha sobrecarregado, venha fadigado, venha ansioso, venha depressivo, venha oprimido, vem! Porque eu vou te aliviar, eu vou tirar esse peso, esse fardo. Então, Jesus está dizendo, seguindo a linhagem de Tiago 4, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Segundo a linhagem que nós lemos lá em 1 Reis 18, o Elias falou, vinde, vem vocês até a mim. E houve restauração. Jesus está dizendo aqui aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam para baixo, aqueles que estavam sem força, Jesus está dizendo, venham até a mim, porque em mim vocês encontram renovação. Em mim vocês têm o alívio, o refrigério, em mim vocês têm as suas forças renovadas. Amém, igreja? Aqui a segunda resposta. Por que eu devo se aproximar de Deus? Por que eu devo se ajuntar a Deus? Por que eu devo estar junto dele? Porque nele, junto com ele, na presença dele, eu tenho as minhas forças renovadas. O Senhor, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, renova as nossas forças. Seu ânimo é renovado, a sua fé é renovada. Então veja que há um motivo. Tem um motivo aí para você se aproximar de Deus, você está perto de Jesus, porque na presença dele, junto a ele, as suas forças são renovadas. Para o terceiro exemplo, Jó, livro de Jó, capítulo 22. Jó está antes dos Salmos. Jó, capítulo 22, o verso de número 21. Jó 22, 21. Assim, tem em voz alta? Tá? Une-te, pois a Deus. Vamos repetir, igreja, a parte inicial? Une-te, pois a Deus, e tem paz. E assim te sobrevirá. Bem, diga graças a Deus. O livro de Jó está nos mostrando aqui, irmão, unir a Deus, junto com Deus, vamos ter paz. Paz no coração. Paz, irmão. Porque tem gente que não tem paz no pensamento. A cabeça fica mil. Tanto pensamento, às vezes pensamento maligno, é pensamento de trabalho, é pensamento que tem que resolver alguma coisa dentro de casa, é pensamento que tem que ajudar o filho. Os pensamentos, irmãos, deixam a pessoa perturbada. Mas quem une a Deus, a Bíblia está dizendo que tem paz. Irmão, sem querer te confrontar, a palavra fale ao teu coração. Se não está tendo paz, você está um pouco longe de Deus. Não sou o que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, irmãos, que quando a gente está unido a Deus,
e dá paz. Está faltando paz? Aproxima de Deus mais. Se ajunte a Deus. Eu tenho a forma de analisar a palavra assim. Se não está cumprindo o que a Bíblia está dizendo, é porque eu não estou fazendo exatamente o que a Bíblia está me dizendo para fazer. Se a Bíblia está dizendo que se unida a Deus eu vou ter paz, então quer dizer que se eu não estou tendo paz, eu não estou totalmente unido a Deus. Veja como é a palavra. Em alguns momentos da vida você tem paz, a paz não existe. Deus está querendo hoje que essa união, essa proximidade de Deus vai te trazer essa paz que você está tanto precisando. Essa paz, né? Pensamentos, a paz no coração. Tem gente que o coração, irmãos, parece que vai sair pela boca. O coração vive, né, acelerado, o coração vive a mil, aqueles batimentos que, né, a pessoa já não tem mais aquela tranquilidade, porque está faltando paz. Deus está dizendo, unido a Deus, nós vamos ter o que, igreja? Mais um motivo. Esse motivo nos traz mais uma resposta. Por que se unir a Deus? Para viver em paz. Entende, irmãos? Olha só, uma pergunta, a gente olhando na palavra, a gente tem várias respostas. Perguntei para Deus, Senhor, qual é o propósito de viver unido junto com o Senhor? Deus trouxe a resposta. Quem vive unido com Deus tem restauração. Quem vive com Deus unido tem renovação. Quem vive unido com Deus tem paz. E se a gente procurar na Bíblia, a gente vai encontrar mais respostas ainda. E vale a pena se unir a Deus. Vale a pena, irmãos, viver junto com Deus. Não foi à toa que Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Então, irmãos, a palavra está nos mostrando. Do próximo, junto com ele, nós vamos ter o bem da parte de Deus. Vamos fazer isso. Vamos terminar o versículo lendo aí, ó. Vem a paz. Unida a Deus, nós temos, né, a paz. Mas ainda, além da paz, o que Deus garante na palavra? Que sobrevirá o bem. Diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, diga assim, unida a Deus, você vai viver o melhor de Deus. Diga, o bem da parte de Deus vai estar sobre você. O bem da parte de Deus. É o que a Bíblia está dizendo aí, ó. Assim te sobrevirá, tá? Eu unir a Deus, virá sobre a minha vida o bem da parte de Deus. Aí a gente vê, irmãos, uma das coisas que a Bíblia nos revela o que é o bem da parte de Deus. Lá em Romanos, a Bíblia fala. Fala ou não fala? Romanos 12, rapidinho aqui, ó. Só para não ficar nas minhas palavras. Abre aí, Romanos 12. Vamos ver aí o que é o bem da parte de Deus. Verso de número... Vamos ler aqui o 2. Vem a parte final. Tem todo o versículo aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, igreja, olha o que é o bem da parte de Deus também. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o bem da parte de Deus? Para você experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é da perfeita vontade. Então está aqui, irmãos. Você possa, eu também, todos os dias da nossa vida, querer, desejar, buscar, viver unidos com Deus. Juntos a Deus. A gente possa viver, irmãos, a cada dia esperto. Estava falando agora à tarde, me veio eu lembrei alguns casos no decorrer da minha caminhada, atende tantas pessoas. O atendimento nos traz inspiração para pregar.
pegar os exemplos sem expor a pessoa, mas que traz para as pessoas um alerta. Olha só, dos casos que eu falei agora à tarde, irmãos, relacionamento não acaba da noite para o dia. Casamento não termina da noite para o dia. Falei agora à tarde. É igual aquele que o Paulo fala, o que está em pé, cuide para que não caia. Uma pessoa não cai no pecado, irmãos, da noite para o dia. Vai caindo aos poucos. O casamento vai terminando aos poucos. Aí a pessoa fala assim, eu não sei por que o meu casamento não deu certo. Não dá mais. Não acabou nesse dia que vocês decidiram se separar. Vem se acabando há muito tempo atrás. O que eu quero dizer, irmãos, fazendo a aplicação aqui para o lado, a gente se unir a Deus. Tem gente que não se une, tem gente que se afasta de Deus. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou tão longe de Deus que eu nem vi se distanciar de Deus. Você distanciou de Deus não foi da noite para o dia. Você se distanciou de Deus. Quando você se atentou, você já está longe de Deus. Mas não foi naquele momento. Você foi se distanciando aos poucos. É assim ou não é, irmãos? Quantas pessoas que um dia esteve na presença de Deus, firme na presença de Deus, e hoje já não estão mais. E pessoas que falam assim, nossa, eu estou tão longe de Deus. Mas se está tão longe de Deus, não é agora não. Você já esteve tão longe de Deus há muito tempo. Agora que você despertou, agora que você viu que está longe de Deus. É desse jeito, irmãos, o diabo. O diabo é o que nosso? A Bíblia fala que ele é o nosso adversário. O nosso adversário, o diabo, irmãos, ele não quer que a gente se aproxime de Deus. Ele não quer que a gente una a Deus. Ele não quer que a gente viva na presença de Deus. Então ele vai sempre criar situações para você distanciar de Deus sem perceber. Colocando a frieza espiritual, colocando o desânimo, colocando a falta de vontade, colocando às vezes a tristeza, ou uma decepção. O diabo vai criando situações, irmãos, para colocar na sua vida, no seu caminho, coisas para você distanciar de Deus, e longe de Deus, você vai conseguir mais voltar. Gente, irmão, não sei se você já viu alguma publicação, já vi várias publicações, eu já vi pessoas que eram um dia dentro da igreja, agora ele se encontra fora da igreja, fora da presença de Deus. E essas pessoas, elas realmente enxergam que voltar para a igreja, voltar para a presença de Deus não é fácil. Já viu pessoas assim? E um dia na presença de Deus, né, ela não quis sair. E saiu, agora ela não consegue voltar. Gente que não consegue voltar. Não é porque a pessoa não quer, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, porque a pessoa não quer. Sempre aí. Luta que é espiritual. O inimigo coloca ali situações, coloca coisas para atrapalhar e fazer a pessoa viver longe de Deus. Como eu falei à tarde, falei de manhã, vou repetir agora, irmão. Você coloque no teu coração o desejo, a vontade, e essa palavra dizendo para você e para Satanás ouvir: eu não saio da presença de Deus por nada. Eu não vou me afastar de Deus. Senhor, que eu possa sempre estar na tua presença. Que o Senhor me ajude a me manter diante da tua presença. Amém, igreja? Você pode fazer essa declaração de fé? Sim ou não? Lembra que eu mostrei ontem na Bíblia, irmãos? O Paulo fala assim, por aquilo que eu criei, eu declarei, eu confessei, eu profetizei. Então, se você crê nisso, então nós temos que declarar, nós temos que confessar o que a Bíblia tem nos ensinado. Então, se você crê nisso, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu vou viver todos os dias na tua presença. Diga: Pai, me ajude para que nada me afaste de ti, em nome de Jesus. Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Irmãos, está aqui o recado de Deus. Não sei para quem vai servir. Para mim serviu. Eu tomei posse. É uma pergunta que eu fiz a Deus. Deus me trouxe e fez responder. Qual é o motivo que eu tenho para estar junto com Deus? Porque junto com Deus existe
restauração. Junto com Deus existe renovação. Junto com Deus existe... O que nós vimos agora? Paz. E o melhor, o bem da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vou terminar a transmissão. Deus abençoe você de casa, você de perto, de longe. Compartilhe essa transmissão. Certamente essa palavra está te ajudando. Medite, pratique e viva ela também. Se aproxime de Deus dia após dia.